Seja bem-vindo, empresário, mais uma vez, Adilson Seixas com você, sempre trazendo um assunto sobre crédito para empresas. Seja bem-vindo ao nosso acelerador de crédito empresarial. Aqui a gente fala de crédito, a gente fala de banco, a gente fala de crescimento da sua empresa por meio do crédito empresarial. Sem ilusão, sem promessa vazia e sem discurso bonito. Prazer! Meu nome é Adilson Seixas, eu sou especialista em crédito para empresas e há mais de 30 anos no mercado financeiro, sendo que 12 anos dedicado a salvar empresas e empregos através do crédito, e por isso que eu trago uma carreira brilhante chamada especialista em crédito para empresas. Afinal, são mais de 1.000 empresas impactadas e mais de 1 bilhão intermediados. E hoje eu quero falar com você, para você, sobre algo que quase todo empresário reclama, mas poucos entendem de verdade: a burocracia no crédito. Muitos reclamam da burocracia, que é complicado, que é difícil, mas fica comigo até o final que a gente vai desvendar esse mistério da burocracia, certo? Sempre que o empresário tenta captar crédito, buscar crédito, a sensação que ele sente costuma ser a mesma de sempre: processo lento, processo confuso, cheio de exigências e muito retrabalho. E isso ele dá o nome de burocracia. Documento vai, documento vem, documento volta, a mesma pergunta sempre aparece, semana após semana. E aí a conclusão é quase automática por parte do empresário: banco é burocrático. Banco é muito complicado, é tudo muito complicado. Mas deixa eu trazer a clareza para você, empresário, aqui. Quanto a essa burocracia, quanto a essa dificuldade, quanto a essa sua sensação de muitas vezes frustração de tanta burocracia que o banco acaba colocando na jornada do crédito. Essa burocracia, ela não acontece por acaso. Tem um porquê dessa burocracia. Na prática, a burocracia cresce, a burocracia aumenta quando a empresa entra no processo de maneira desorganizada. Nós empresários, temos que assumir a meia-culpa. A meia-culpa no sentido de entrar desorganizado num processo de crédito. E isso não é perseguição por parte do banco. O banco ele não está te perseguindo. O banco não está com má vontade. O banco só está querendo fazer uma leitura de risco da sua empresa de maneira correta através dos documentos que são enviados. O banco responde exatamente à forma como a empresa se apresenta. Empresa desorganizada gera uma análise mais lenta, um retrabalho, exigências extras e muitas vezes, inclusive, desconfiança. Mas empresa organizada gera o oposto: processo mais rápido, menos exigência. O empresário acaba tendo menos desgaste em toda a trajetória do seu crédito. O empresário acaba tendo também uma previsibilidade. Você percebe que a organização gera um pouco mais de rapidez e conforto, e a desorganização gera burocracia, que é a percepção que você, empresário, normalmente tem na captação de um crédito. O que o banco quer por parte do empresário, da empresa? O banco quer segurança. E segurança vem da clareza dos números apresentados. E quando a informação entra de maneira certa, o processo flui e o crédito acontece. Olha que coisa maravilhosa! Isso tudo depende da organização que a empresa entra no processo de captação de recurso. O que normalmente trava o crédito é quando o empresário entra no processo, na captação, na aprovação, junto ao banco, de maneira improvisada. Aí sim, documentação separada em cima da hora, essa desorganização, esse improviso. Os indicadores da empresa apresentados não fecham. Números, planilhas trocadas.
Resposta meio solta, sabe? O banco pede uma coisa, você responde outra. As informações acabam ficando desencontradas. Tudo isso gera desgaste, lentidão e, inclusive, desconfiança por parte do banco. E muitas vezes você chama que o banco é burocrático. A sensação que você tem de frustração e burocracia? Não. Vamos assumir a meia-culpa que nós somos responsáveis do banco ser lento, do banco pedir mais, porque nós estamos entrando de maneira errada, equivocada no banco, de maneira desorganizada. E como que o banco reage? Mais risco e o banco acaba se protegendo mais. O banco percebe mais risco na hora da análise do crédito. E o banco acaba se protegendo mais como? Perguntando mais, exigindo mais documentos, conferindo mais seus documentos que muitas vezes não fecha. E isso demora mais tempo. Você percebe que o banco reage à burocracia em virtude da desorganização que você entra dentro do banco? O problema não é o banco. Assume a meia-culpa aí. É a forma como a empresa, o empresário se apresenta para o banco. Mas sabe o que muda o jogo? Quando a empresa entra com método, entra com estrutura, entra com clareza, o cenário muda completamente a seu favor. Documentação organizada, indicadores coerentes, informação que o banco talvez vai pedir, você já antecipa, porque você já analisou seus números, as dúvidas que o banco vai surgir por parte do banco, você já vai apresentar de maneira antecipada. E uma narrativa financeira consistente, quanto que eu preciso de crédito, quanto que eu consigo pagar, as garantias A, B que eu posso apresentar. Empresas que fazem isso reduzem exigências, diminuem burocracia e encurtam o tempo da análise do seu crédito. Empresário, crédito não é sorte. Crédito não é improviso. Crédito é organização antes de pedir. Antes de sentar na mesa do gerente, você já está com todo o processo organizado. Se você quer mudar a sua experiência com crédito, comece por aqui. Eu vou te dar algumas dicas. Não entre no processo de crédito no improviso. Improviso gera burocracia, lentidão. Organize os documentos e os números antes de sentar na mesa do gerente, antes de receber o gerente na sua empresa. Garanta que seus indicadores conversem entre si. Quanto que eu devo, quanto que eu estou pagando, quais bancos eu tenho relacionamento, minha curva ABC de fornecedores, minha curva ABC de clientes. Antecipe as perguntas que o banco vai pedir. Por que seu faturamento aumentou? Por que seu faturamento caiu? Por que você está solicitando um crédito? São as perguntas que o banco normalmente fazem. Apresente sua empresa de maneira clara e coerente. A burocracia não atrasa o crédito. A desorganização atrasa. A desorganização faz com que a burocracia aumente. Quando a empresa se organiza, o banco responde mais rápido. O retrabalho diminui e o processo acaba fluindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir alguns favores. Ou a sua gentileza. Curta esse vídeo e compartilhe com aquele empresário que precisa ouvir isso. Aproveite, curte e compartilhe esse vídeo. Meu time vai deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo de empresários. Eu estou estruturando com muito carinho um webinário para você, empresário, que eu vou te mostrar os primeiros passos, como aprovar o crédito da sua empresa em até 30 dias. Entre agora no grupo, antes que o grupo feche. E eu te vejo no próximo conteúdo do Acelerador do Crédito Empresarial. E desde já, meu muito obrigado.